Sua construtora comemora 38 anos de história. Ao longo desse período foram mais de 100 empreendimentos entregues, focados em qualidade e inovação para mais de 5 mil clientes e mais de 1,5 milhão de metros quadrados construídos. A sua empresa também é ganhadora de vários prêmios da construção civil. Ganhou Master Imobiliário, Construtor do Ano e Top Quality Brasil. E desde 2009 faz parte da lista das 100 maiores construtoras do país. Estamos falando de João Fiuza, fundador e presidente da Diagonal Engenharia. João, muito prazer em recebê-lo aqui conosco. Olá, Eduardo, prazer nosso e fico muito feliz em participar aqui dessa sua entrevista e poder contribuir aí com as informações em gerais. Seja bem-vindo. Muito Obrigado. Agradecido aí pelo você passo do quarto do Elef. João, como é que está o mercado de construção civil no Ceará? Nós tivemos 4 anos aí de recessão, né? O país todo vive esse período de recessão. E como é que está hoje o mercado? Está se recuperando o mercado de construção civil no Ceará? Eduardo, a construção ela é penso que um vetor de crescimento e para a economia do país. E o Ceará realmente foi muito sacrificado, o Brasil como um todo, mas a partir agora desse ano de 2019 a gente já começa a ver alguns sinais de melhora. Está muito longe ainda do ótimo, do que seria ideal para o setor. Mas um dos termômetros que a gente nota, além das perspectivas da economia, é o que acontece com o mercado de São Paulo. São Paulo, existe sempre um delay do que acontece em São Paulo com o resto do país, principalmente com o Nordeste. E São Paulo o mercado já retomou em todos os segmentos, segmento de médio, de alto padrão principalmente, sem falar do Minha Casa Minha Vida, que esse, mesmo durante a crise, esse vem ainda se comportando satisfatoriamente. Entendi. Então eu acho que o Ceará, a partir do nosso mercado de Fortaleza, a partir do ano que vem, com certeza ele retoma, não numa velocidade assim rápida, mas já com as empresas todas animadas. Mas um crescimento consistente. Consistente, mais responsável, as pessoas com mais estatística, com mais conhecimento, filtrando aquelas empresas porque estão mais profissionais no setor. Então eu acho que a gente vai ter outro momento. Legal. João, devido àquele estoque que nós tivemos durante esses 4 anos, as construtoras, as incorporadoras passaram bastante tempo sem fazer lançamentos, né? Quais são os lançamentos que a Diagonal hoje está lançando ou lançará nos próximos meses? Em 2017, Eduardo, a gente vinha sempre trabalhando no segmento médio. A gente mudou um pouco o nosso foco, mas a partir de 2017 a gente identificou um nicho de mercado que poderia ser uma grande alternativa para o momento, que seria o setor do alto padrão. E aí a gente retomou, que é o nosso DNA, sempre a Diagonal foi uma empresa que sempre voltou e se viu para o alto padrão e felizmente, a gente deu o tiro certo. Nós retomamos com o lançamento de 4 grandes condomínios, né? Eu citaria o Praça Portugal, que é um empreendimento que já está em obra, teve o Icon, ali na Tenente Benevo, o Legacy e recentemente o Epic, que fica ali na Monsenhor da Bosa, atrás do Ideal Clube. Foram empreendimentos de alto padrão, muito bem aceitos pelo mercado, e eu acredito que os nossos, assim, para 2020 e para frente, a gente tem aí uma meta ousada de em 2 anos a gente ainda colocar pelo menos 10 empreendimentos no mercado. Legal. Então quer dizer, a Diagonal está crescendo. Com certeza. O ano passado, o nosso crescimento foi em torno de 16% a 17%, e esse ano a gente deve, talvez, ultrapassar os 20% de crescimento. Legal. Você falou que Minha Casa Minha Vida, vamos dizer assim, é uma grande oportunidade também para o mercado imobiliário, né? E que nós temos hoje no Brasil um déficit habitacional de 8 milhões de residências. Você está empreendendo agora uma nova empresa, a Victa, né? Isso. Qual vai ser a área de atuação da Victa, João? Nós identificamos 2 nichos de mercado nesse momento. O alto padrão, que está sempre no nosso radar, e criamos uma nova oportunidade que a gente enxerga, que é o setor de baixa renda.
na área do Minha Casa Minha Vida. Esse perfil ele vai até R$150 mil de produto, de venda. Sim. E para isso a gente criou uma nova empresa chamada Victa. Essa empresa ela é uma outra empresa, não tem nada a ver com a Diagonal, apenas carrega os princípios, a missão, os conceitos, a experiência da Diagonal e a credibilidade da Diagonal. Mas é um outro produto, é uma outra engenharia, é completamente diferente. Então a gente está atuando nessas duas empresas, dessa empresa. É uma empresa que está crescendo, uma empresa que já tem hoje quase 3 mil unidades entre lançadas e a ser lançadas. Já temos entregue 600 unidades. Então nós estamos muito animados com esse setor. Legal, excelente. João, ao longo da trajetória, a gente sempre tem aprendizados, né, que a gente vai adquirindo, e você teve parceiros do Sul que tiveram aqui, como a Roça, que você foi parceiro durante alguns anos, e também hoje a Direcional, também vocês são parceiros da Direcional hoje, uma das maiores construtoras do Brasil nesse segmento Minha Casa Minha Vida. Quais são os aprendizados, qual é o legado que essas parcerias deixam para a gestão da Diagonal e da Victa? Assim, quando no grande boom imobiliário, a gente foi procurado por muitas empresas listadas em bolsa para firmar algumas parcerias. E a gente identificou, chegamos a conversar com grande parte delas e tivemos uma empatia muito grande com a Roça, que era uma empresa listada também, com boas práticas construtivas, com uma experiência grande. E isso nos levou a decidir para uma parceria que eu diria que ela foi muito importante. Ela é uma parceria que trouxe bastante aprendizado, não só na parte de gestão, como na área de engenharia, na área de processo, vendas, né? E a parte de financiamento, no desligamentos, tudo isso gera uma série de experiências. Tem algumas dificuldades, porque cada empresa tem um modo de operar, mas isso só teve ganhos. E eu diria que a gente queimou a etapa de aprendizado. A gente se juntou com uma empresa listada, com processos de empresa listada, sem ser uma empresa listada. Então isso nos deu musculatura para poder mudar um pouco a nossa cabeça com relação aos processos. Legal, excelente. João, quantos empregos hoje diretos e indiretos a Diagonal gera? Eduardo, hoje nós estamos atualmente com 6 obras em andamento, né? Então nós temos 4 obras do alto padrão em andamento e mais 2 obras no segmento econômico através da Victa. E começando a partir de janeiro, mais 2 no segmento econômico. Então assim, hoje nós estamos atualmente com 800 empregos diretos, colaboradores com emprego direto nessas obras e gerando aí talvez 2.500, 3.000 empregos indiretos. Legal. Estamos conversando com o João Fiuza, fundador e presidente da Diagonal Engenharia. Estamos de volta conversando com o João Fiuza, fundador e presidente da Diagonal Engenharia. João, a gente sempre gosta muito aqui na Quarta do Eleve de saber como o empresário começou, como o empreendedor começou aquele grande projeto. Como você começou a Diagonal Engenharia? Eduardo, meu primeiro e único emprego, eu tenho o maior orgulho de falar isso, que foi no Grupo M. Dias Branco. Eu fui como estagiário de engenharia, entrei no grupo, tive o privilégio de conviver com o seu Ivens, eu reputo como meu guru, e eu passei praticamente o meu tempo de faculdade todo no grupo, no M. Dias Branco. E lá eu me firmei no setor da construção. O seu Ivens tinha um departamento, já tinha a Idibra naquela época, e ele já construiu os empreendimentos próprios para incorporar, para alugar. E a própria construção da fábrica, na qual eu tive o prazer e o privilégio de participar. Então, esse foi o meu início como estagiário. E depois eu tive uma experiência, outras experiências, né? E em 81 eu me via já uma pessoa, já praticamente início da minha empresa, ela se deu com o término da minha faculdade. Sim. E eu tinha uma vontade muito grande de empreender, de ter o meu próprio negócio. E foi nesse momento que eu procurei o seu Ivens e disse: seu Ivens, eu estava cuidando da parte do setor da construção da fábrica e já cuidando de algumas outras obras também. E eu
falei para ele que gostaria de montar um negócio, que estava com um projeto pessoal, e ele realmente me deu maior força e me disse que eu tinha perfil, que identificava na minha pessoa uma pessoa. Então isso foi uma injeção de ânimo muito grande. E aí eu montei a Diagonal em dezembro de 81. Né? Então esse foi assim E ele inclusive disse, olha, João, as portas estão abertas aqui para você, o dia que se essa sua empresa, se o seu negócio, o seu projeto não funcionar e você algum dia quiser retomar, então isso me deu um conforto muito grande, porque eu sabia que amanhã, se qualquer coisa, qualquer acidente de percurso que eu tivesse, eu teria aí uma grande empresa, uma grande empresa para poder continuar. Né? Essa é uma coisa muito importante, João, que a gente sempre coloca para todo profissional, sempre deixa as portas abertas, né? Onde você trabalhar, sempre deixa as portas abertas. Com certeza, esse é o maior patrimônio que você pode ter, é o relacionamento. Amizade, relacionamento, confiança, isso é importante para qualquer empresa, para qualquer relação de um modo geral. E aí você começou em 81 na Diagonal, e quando você sentiu que você ganhou o primeiro tostão que dava para sustentar a família, já estava casado na época? Já estava casado. Já estava casado. Para sustentar a família e fazer um projeto de vida. Quando você sentiu isso? Não, eu tive assim, quando eu saí da M. Dias Branco, eu comecei a fazer algumas pequenas obras de reforma, de apartamento, de casa, assim, não tinha nenhuma obra assim emblemática, uma obra que pudesse me dar um posicionamento maior. Então eu me lembro que eu fiz uma casa aqui no Papicu, e esse foi a sensação realmente sabe aquela sensação que você tem que ganha a primeira bicicleta, que compra o primeiro carro. Então quando eu peguei no primeiro dinheiro, aquilo me deu um ânimo da sensação do resultado do seu trabalho. Então aí aquilo é uma coisa gratificante, né? Legal. E quanto tempo, João, durou essa primeira fase da empresa até que a Diagonal começasse a construir as grandes obras, como nós falamos aqui no início, né? Essas mais de 100 obras, um landmark maravilhoso na cidade de Fortaleza. Como foi essa primeira fase inicial da empresa? Eu passei aí uns 15 anos mais ou menos fazendo obras menores de pequeno porte, talvez até um pouco menos, talvez uns 10 anos, de 81 a 91 na verdade. E nesse período logo em seguida, quando eu estava começando a fazer essas pequenas obras, começaram a surgir a onda dos condomínios. Sei. Dos condomínios fechados, que foi um grande percussor disso, foi um grande... Quem iniciou com essa onda dos condomínios aqui foi o Laerte da Metro. Sei, né? E eu me recordo que o fato de eu ter trabalhado com o seu Ivens, como você diz, as portas ficaram sempre abertas. E eu me lembro que nós começamos, o seu Ivens tinha um terreno, já isso em 85, né? Ele já tinha um terreno ali na volta da Jurema, e esse terreno, onde hoje é o Solar Volta da Jurema. Sim. Então eu procurei com o Luciano Cavalcante e o Luiz Fiuza, e nós montamos um projeto para lá, que era o Solar Volta da Jurema. E ele rapidamente comprou a ideia. Então nesse momento, a gente montou um condomínio, nós fechamos esse grupo junto com a Edibra. Quando a gente trouxe o prédio vendido para ele, ele ficou realmente assim, abismado com a velocidade que a gente tinha montado aquele negócio. E tanto é que ele ficou com a cobertura, isso também ajudou muito a gente a... Ainda hoje faz parte da família, né? Ele sempre morou lá, né? Então isso... E nesse momento eu terminei fazendo uma parceria com ele, porque a construtora, a Edibra e a Diagonal, foi que empreenderam o Solar Volta da Jurema. E a Edibra fazia toda a gestão financeira, administrativa e tal, e a Diagonal iniciava com a parte técnica. Entendi. Então essa foi a minha primeira grande, e foi uma obra assim, que deixou um aprendizado, uma obra emblemática, já começando na beira-mar, já entrando na vitrine. Então isso foi a grande alavancada da Diagonal. E daí surgiram outros empreendimentos junto com a Edibra, que foi o Edifício Lido, o Edifício Jangado, o Edifício Mirante. E aí esses foram os empreendimentos em condomínio com a Edibra. Legal. Então quer dizer, o empreendedor sempre tem que ter a oportunidade, visualizar aquela oportunidade, e como a gente diz também na Endeavor, botar para fazer. Né? Vou colocar para fazer, dar foco, determinação e acreditar que no seu trabalho você consegue realizar projetos até ousados, né? É verdade. João, você no começo imaginava que a Diagonal chegaria a ser uma das 100 maiores construtoras do país?
Eduardo, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito determinado naquilo que eu faço. Eu trago isso desde do esporte. Eu sempre fui envolvido com esporte, então sempre fui envolvido com projetos de metas, de ganho, de estar na ponta, de ter Daqui a pouco eu quero falar sobre isso com você. De ter metas pessoais. Então eu coloquei na cabeça que tinha que ser alguém na vida através do meu trabalho, através de um negócio que eu montasse. Então eu sempre foquei ter uma empresa que fosse diferenciada. Legal. Não imaginava ter uma empresa, eu não diria que a nossa empresa é uma mega empresa, mas uma empresa média, que tem grandes perspectivas, uma empresa que tem bastante experiência, que tem muita coisa já entregue, e eu estou procurando assim, perpetuar essa empresa através de uma nova geração que está entrando, né, com os meus filhos, e eu penso que esse projeto está sendo realizado porque a gente está crescendo numa velocidade maior do que se imaginava. Legal, excelente. Estamos conversando com o João Fiuza, fundador e presidente da Diagonal Engenharia, esse grande empresário de sucesso que deixa um landmark, o seu legado em termos de prédios, de beleza. Fortaleza é uma das cidades mais belas do Nordeste, por essas grandes obras que as grandes construtoras daqui do Ceará constroem. Voltamos já. Estamos de volta conversando com o João Fiuza. João, houve alguma dificuldade durante essa trajetória de 38 anos que fez com que quase você desistisse de ser empreendedor e empresário no Brasil? Eu, assim, eu nunca pensei em desistir, em nada que eu me meto a fazer. Assim, eu tenho isso, volto a dizer que eu tenho esse perfil da coragem, da determinação, do foco. Mas, assim, teve um momento em que eu me desanimei muito. Foi na época em que a gente trabalhava, o Brasil, num momento econômico muito difícil, a gente trabalhando com inflação de 80%. Ao mês, não é o ano, uma ano, inflação de 80% ao ano. Ao mês. Ao mês. Então, isso desanimava. Então eu digo, quando a gente vê essa crise agora acontecendo, essa crise do mercado imobiliário, eu digo, rapaz, isso é fichinha para o que a gente já passou. Né? Apenas ela demorou um pouco mais do que as outras crises. Mas a gente tem assim, a gente vê que o passado, esse foi o momento em que me deu um desânimo, assim, não de desistir, mas assim de achar que o Brasil não era viável. E acreditar, pensei até em determinado momento em fazer alguma coisa fora. Entendi. Né? E deixar, como quem diz assim, eu não vou desistir, mas eu vou dar um delay, esperar um pouco, tentar ver se eu consigo alguma coisa lá fora para poder retomar depois uma nova era de Brasil. Mas desse momento eu fiquei um pouco apavorado. E João, o que brilha teu olho hoje? O que faz você continuar a ser um empresário, a empreender, né, a gerar empregos e transformar o nosso estado? Eu gosto de pensar em projetos diferentes. O que brilha para mim é sentar, identificar um terreno, é fazer acontecer um projeto, fazer um projeto nascer. Isso para mim é uma coisa que eu vibro com isso. Paixão por isso? Paixão por colocar um prédio em pé. Né? E o nosso setor, é como eu estava conversando aqui com você antes, eu sou uma pessoa que não gosta de muita rotina para determinadas coisas. Mas, então, assim, e a construção, são projetos que é a única indústria que se desloca. Uma indústria normal, ela fica e produz e o produto vai. E essa não, a gente produz e a construtora anda. O produto fica e a fábrica anda. Então, assim, não é uma rotina, é aquela rotina que o projeto é diferente, o local é diferente, o público é diferente. Então, isso me encanta, brilha meu olho naquilo em que eu faço quando eu coloco um novo projeto no mercado. Essa é a melhor fase, a fase do desenvolvimento, sentar, desenvolver o projeto, pensar naquilo que os clientes possam fazer a diferença para o cliente. Então isso me anima, me brilha meu olho. Legal. Para quem não sabe, o João jogou voleibol. Ele é disciplinado e mesmo com a agenda de trabalho intensa, ele cumpre uma rotina de exercícios, cuidado com a alimentação, nutrólogo, treinos e terapias com muita determinação, foco e prazer. O João participou de 3 Ironman, gente. 3 Ironman significa correr, significa nadar 3,8 km, andar de bicicleta 180 km e correr a pé 42 km de corrida, que é uma maratona.
E o que os esportes te ensinaram, João? Toda essa vontade de vencer e fazer acontecer. A minha vida toda eu fui movido a esporte, desde os 15 anos de idade. Isso, eu sou fanático, eu tenho uma rotina muito disciplinada no esporte. Diariamente eu acordo 4h30 da manhã. E já passou dos 40 anos? Eu já passei dos 40. Eu acordo 4h30 da manhã todos os dias. Eu tenho uma atividade, um dia eu nado, um dia eu pedalo, um dia eu corro. Tenho as minhas atividades de academia, faço isso que você está falando. Eu participei já desses Ironman, isso para mim é uma meta pessoal. E o Ironman é uma prova que você briga com você mesmo. É uma prova que é exaustiva, de superação. Eu diria que o dia da prova não é o problema do Ironman, é o que antecede, é a preparação. São 3 meses que você sai de cena, tem que assim, abdicar algumas coisas suas da família, sociais. Então isso você tem que ter determinação, muita disciplina, muita determinação, e isso a gente leva para a empresa. Eu acho que todo empresário, todo mundo deveria fazer, não digo um Ironman, mas fazer uma prova de esporte com meta pessoal. Eu acho isso traz grandes ensinamentos, sabe? Porque você tem horas que quando você termina de pedalar 180 quilômetros, que deixa a bicicleta e vai... Sabe que tem pela frente 42 a pé. E vai ter que correr 42 quilômetros, com a perna que está pesando quase 100 quilos em cada perna, se você não tiver um controle emocional, uma determinação, uma cabeça e dividir esses 42 quilômetros em pedaços de 2 ou 3 quilômetros de objetivo, mudar um pouco a sua cabeça e disciplinar para que você possa correr esses 42 quilômetros e fazendo metas parciais a cada 2 quilômetros e sem enxergar de que ainda está faltando 38 ou 30 quilômetros, então você tem que saber organizar a sua cabeça, e isso dá muito ensinamento para a sua vida pessoal. Legal. Dá encorajamento, lhe dá disciplina, lhe dá foco, lhe dá determinação. Então isso eu acho que todo empresário devia ter, se bem que a gente faz um Ironman todo dia sem... Mas é admirável, João, é admirável. Bom, gente, esse é um pouco da história de João Fiuza, diretor, fundador e presidente da Diagonal Engenharia. Voltamos já falando sobre gestão empresarial, como o João conduz a Diagonal com tanta maestria. Voltamos já. Nesse último bloco, continuaremos a conversar com o João Fiuza, fundador e diretor-presidente da Diagonal Engenharia. João, no Método Eleve, a gente criou, uma empresa tem 5 funções que são as principais, que é criar valor para os seus clientes, atrair clientes, vender para esses clientes que se sentiram atraídos por aquela proposta de valor, entregar o que prometeu na proposta de valor e fazendo essas 4 operações ganhando dinheiro, ou seja, lucrando. Como a Diagonal Engenharia tem trabalhado isso hoje, no criar valor, no atrair clientes, no vender, no entregar valor para esses clientes? Eu acho que o criar valor é o que a gente tem procurado fazer com a Diagonal, manter uma marca que você se identifique, que o mercado identifique com uma marca que agrega valor ao produto, pela sua ousadia dos projetos, pelos seus diferenciais de projeto. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que faz a diferença. Tá? Você agregar valor ao produto é você pensar diferente, pensar fora da caixa. É uma das marcas da Diagonal. Que é a inovação. A gente, quando vai conceber um projeto, a gente sempre fala, uma coisa determinante. Nós temos que ter um diferencial, uma coisa que os outros projetos ainda não tiveram. O que é que esse projeto vai ter que a gente não lançou ainda? Então nós temos que quebrar a cabeça, a gente senta e eu digo que vence a melhor ideia. Então esse é o nosso conceito. Então agrega valor à marca, agregar é você colocar no mercado isso. E a gente tem um outro conceito também, Eduardo, que é sempre surpreender o cliente. A gente tem que... O cliente, eu costumo também comentar de que os nossos clientes às vezes não têm nem ideia do que eles vão receber. A gente tem que surpreender o cliente e deixar ele dizer, poxa, eu não esperava receber isso. Então, entregar mais do que ele esperava. Isso é o que faz, o que agrega valor.
acabamento é uma coisa muito importante também, sabe? Eu acho que o primor que você tem que ter para uma obra, o esmero que você tem que ter, a qualidade da entrega, de você fazer o pós-obra, assistência pós-obra. O cliente, você não pode deixar um cliente solto após uma entrega de uma obra. Um cliente que tem um problema ou um vício construtivo, qualquer que seja o problema, você não pode largar o cliente. Então você tem que fidelizar esse cliente. Então, para você ter uma ideia, a gente tem cliente, eu tenho um cliente que comprou um apartamento nosso de 60 metros e depois terminou comprando apartamento numa Mansão Macedo de 1.000 metros quadrados. Então, assim, clientes que está ao longo da história, que está junto com a Diagonal, então essa é a história de criar valor, de entregar aquilo que o cliente comprou ou que surpreendeu o cliente. Então, tudo isso eu acho fundamental. Essa é a visão. Essa é a nossa visão da cultura da Diagonal. É fazer sempre o diferente, entregar a coisa que o cliente não está esperando e também manter e perpetuar uma marca que seja desejo das pessoas do produto, né? Que a gente veja que é um produto que destaque nos seus projetos, na sua localização, no seu acabamento. Legal. João, você falou anteriormente que para continuar esse legado, continuar essa história da Diagonal, os seus filhos já estão ingressando no negócio, né? Também outros executivos, outros familiares também entraram no negócio da Diagonal. Você pensa em sucessão? Com certeza. O nosso projeto não é só a Diagonal, é um projeto de perpetuar essa empresa e felizmente eu consegui criar uma família também com a cabeça voltada para o empreendedorismo, para a engenharia. Hoje eu tenho 3 filhos que todos 3 são engenheiros, tenho duas meninas, 2 mulheres e o homem, que é o João. E isso me dá uma certa tranquilidade com relação ao futuro da Diagonal. Eu vejo que a gente está ainda, eu brinco com eles que eles vão ter que me suportar ainda durante muitos anos, né? Porque eu tenho uma saúde irritante, né? Isso é muito bom. Então, mas eu vou, aos poucos, a gente já vai fazendo uma transferência e deixando com que eles vão, assim, com os nossos ensinamentos, com as nossas experiências, assumam uma responsabilidade, se sintam que aquilo eles têm que daí para frente agora fazer a virada da empresa. Uma empresa, a gente, por mais que a gente tenha carregado isso até quase ao longo desses 40 anos, as coisas mudam, a cabeça do jovem é diferente, a gente tem que mudar, tem que aceitar de que eles trazem ideias novas, eles também precisam correr risco, a gente não pode estar paudando ou deixando os nossos conceitos de 40 anos se permanecerem até hoje. Então, uma coisa importante, João, desculpa, essa mentalidade do fundador, essa mentalidade do João Fiuza, ela tem que permanecer e se perpetuar dentro da organização. Porque o fundador, foi ele o criador do negócio. Todo o negócio, todas as grandes famílias que já estão na 5ª, 6ª geração, que conseguiram manter as suas empresas, é porque elas vamos dizer assim, fizeram muito respeito ao fundador. Então, por exemplo, você tem uma ideia, semana passada nós tivemos aqui um amigo nosso em comum, que é o Severino Ramalho Neto, do Mercadinho São Luís. Sim. E toda a reverência que o Neto faz ao tio João, ao seu João Melo, né? Que é para justamente perpetuar o legado e o conceito dele, como ele montou essa empresa e por que ele montou essa empresa. Exatamente, então é muito importante trabalhar a sua mentalidade, esse seu foco na execução, esse seu foco na qualidade, esse seu foco no diferencial, no surpreender vidas, permanecer sempre com essa mentalidade para de eterno a Diagonal possa se perpetuar no mercado. A mentalidade do fundador eu acho uma das coisas mais importantes. Com certeza. E eu tenho cabeça para isso, de deixar com que eles, mantendo o nosso conceito, mantendo a nossa missão, os nossos princípios, né? Mas que venha uma empresa condizente com o momento atual, né? Uma empresa tecnológica, uma empresa que tenha produtos, se adequa aos produtos atuais, com a nova necessidade de mercado, né? Coisas que precisam, os jovens hoje têm uma visão diferente. É verdade. João, a Gomes de Matos tem o prazer de ter participado da história da Diagonal, fazendo alguns projetos ao longo desses últimos anos. Na sua visão, o que uma consultoria externa como a Gomes de Matos agrega
na Diagonal e nas empresas, por exemplo? Olha, é uma coisa impressionante, Eduardo, o que uma consultoria traz para uma empresa que pretende crescer e que está crescendo. Você não consegue crescer uma empresa se você não tiver um mínimo de organização, né? E felizmente a gente teve essa empatia pela Gomes de Mato, não só pela sua pessoa, mas pela competência da empresa, pela estrutura que você traz, pela experiência que você traz de ser consultor de outras empresas e sabe filtrar e identificar facilmente aquilo que uma empresa precisa para se organizar. E a gente, ao longo dessa nossa parceria que a gente tem feito e que você tem nos auxiliado, a empresa é outra. Eu posso lhe dizer que a consultoria, ela diz coisas que a gente não é que ela diz coisas que a gente não estava preparado para ouvir. Né? Diz coisas que a gente não estava preparado para ouvir. A gente às vezes se surpreende achando que está numa visão. Então você tem uma visão externa, uma visão de uma coisa independente que olha imparcialmente para os problemas, aquilo dá uma visão para a gente diferenciada, e isso é importante. E também dos processos, né? Às vezes a gente está fazendo aí 1001 processos, coisas que não são relevantes, e às vezes um pequeno toque faz com que, quantos toques você nos deu para que a gente abolisse determinados processos que não eram importantes e que para focar naquilo que é importante. Que efetivamente gera resultado. Que gera resultado. Então isso gera tempo, economiza o tempo das pessoas, sem falar no processo de motivação. Eu acho que também você colocou dentro da Diagonal alguns processos motivadores, incentivadores, e que isso mudou muito a cabeça das pessoas, dos nossos colaboradores, né? Agregando. Então eu acho fundamental, a gente está muito feliz aí com a Gomes de Mato, e sempre assim, foi um prazer e um orgulho nosso ter a Gomes de Mato como consultora. Obrigado, da mesma forma, João. João, a gente sempre finaliza, eu aprendo muito com você e com todos os empresários que eu tenho o prazer e a oportunidade de conviver, né? Então sempre a gente aprende muito com o sucesso dos outros. Todo empresário aprende muito com o sucesso dos outros. Com certeza, né? Você se mira e se foca em alguém, né? Exatamente, sempre é um espelho para a gente. Né? Sempre é um espelho para a gente. E sempre a gente finaliza a quarta do Eleve com um empresário de sucesso compartilhando 3 conselhos para aqueles empresários que estão nos assistindo na quarta do Eleve, para os novos empresários, para os jovens que estão empreendendo. Hoje o Brasil é um país de empreendedores, as pessoas empreendem hoje não mais por necessidade, mas por essa vontade que você teve, que eu tive, de construir, de moldar a sua própria empresa, o seu próprio ambiente. Que conselhos você daria para quem está nos assistindo, para ele ser um empresário de sucesso? Eu acho que primeiro acreditar naquilo que você tem potencial, no seu potencial. Você tem que acreditar no seu potencial. Você tem que gostar daquilo que faz, tem que amar a sua profissão. Você tem que gostar do seu trabalho, gostar daquilo que você teve como escolha, o seu negócio, né? Então isso é você primeiro gostar daquilo que você faz. Você tem que ter uma determinação. Você não pode abandonar aquilo que você tem de melhor, que é o seu trabalho, a sua profissão. Então você tem que ter um foco e não se desviar dele. Né? Persistir, ter persistência. A perseverança é uma das coisas que eu vejo que, mesmo tomando algumas trombadas, eu acho que vale a pena insistir. E por último, eu acho que é a determinação. Você tem que ser determinado. Você tem que ser determinado e não pode nunca desanimar e nem abandonar aquele seu projeto. Eu acho que isso é que faz com que as pessoas, os empresários, as pessoas de sucesso, tem sempre uma meta a ser cumprida. Legal. E eu acho que a determinação, o foco e a paciência, eu uso muito a sigla do PhD, né? PhD, que é a paciência, a humildade e a determinação. Legal. Eu acho que são essas 3 coisas que fazem com que você possa ter sucesso. Legal, né? João. Tivemos um grande prazer de entrevistar João Fiuza, fundador
e diretor-presidente da Diagonal Engenharia, uma das 100 maiores empresas de construção civil do Brasil. Muito obrigado, João. Obrigado a você, Eduardo, e fico feliz aqui de ter participado dessa entrevista. Obrigado. Um abraço. E a você que nos está nos assistindo, muito agradecido pela sua audiência. Na próxima quarta-feira voltaremos com o Quarta do Eleve, compartilhando experiências de grandes empresários cearenses que darão suas lições, o que fizeram para elevar sua empresa a um outro patamar de desempenho. Até lá, e se Deus quiser, uma boa semana para